Boa noite. Hoje é o Café com Semi de número 133, o estudo e o lazer. Para quem assiste o Café com Sêmio no Instagram mesmo, o último episódio, que é o 132, que é o estudo e... Esqueci, mas tá lá. A questão é que ele foi apagado do Instagram sem querer. Eu apaguei sem querer. Então, vocês não vão encontrar. Mas todos os episódios do Café com Sêmio estão no podcast. O Luiz fica aí para escutar. Não entendi não, mas tudo bem. Então, no Spotify, no Deezer, tem aí todos os episódios do Café com Sêmio. O episódio de hoje já é o 133. Não tem café e nem sêmio, né? Então, o nome é Café com Sêmio porque foi assim que ele começou. Se vocês forem ver o episódio número 1, que tá no Spotify, ele dá uma série de dicas sobre as anamneses, enfim, a forma como coletar história, por aí vai. E acaba que o meu Instagram, ele acabou... Ah, tá, o Luiz é aluno e tá aí na live, beleza. E acaba que o movimento no Instagram, ele ganhou o outro lado, né? Na verdade, eu entrei no Instagram, até vou falar um pouco então dessa história, porque o pessoal fica perguntando, então já deixa registrado aqui. Eu entrei no Instagram, eu acho que tem uns 3 anos, mais ou menos, e a ideia era fazer um curso de diagnóstico sindrômico, né? Eu sempre quis falar sobre isso, sobre diagnóstico sindrômico, porque eu não via muito na literatura explicando como é que isso funciona, os tipos de diagnóstico, né? Diagnóstico sindrômico, aliás, partir dos sinais e sintomas para ir para o diagnóstico sindrômico, depois pensar no diagnóstico anatômico, diagnóstico fisiopatológico, diagnóstico etiológico e, por fim, o diagnóstico de trabalho, né? Que é a decisão do médico em que ele vai trabalhar no caso a caso. E é interessante porque quando você estuda diagnóstico sindrômico e discute os casos a partir das síndromes e seguindo uma sequência até o diagnóstico de trabalho, que é a decisão em cima de um caso real de como você vai trabalhar, o que você vai fazer, sempre surgem uma série de dúvidas, né? Enquanto, na verdade, os casos hipotéticos, quando um professor, por exemplo, imagina um caso, cria um cenário e dá algumas alternativas, né? O que vem é a certeza, né? Só um parêntese. A Cássia falou que tem 4 anos que eu faço conteúdo. Sei lá, não estou muito certo disso não, mas tudo bem. Acho que tem menos, mas enfim. Não sei se você está falando do blog, né? Porque também tem o blog onde eu boto os textos, mas enfim. Voltando, quando você estuda, faz uma questão num caso hipotético, por exemplo, você cria um caso. Você já cria um caso de um paciente com uma embolia pulmonar, né? Isso é comum, às vezes, para você estudar, né? Então, eu já vou criar na minha cabeça um caso, que a resposta é embolia pulmonar. Eu faço perguntas que cobrem ali um conhecimento sobre embolia pulmonar. Tudo isso cobra do aluno ou de quem está respondendo as certezas, né? As certezas em torno de uma hipótese, né? Em cima de um caso que não existe, né? A questão é que quando você estuda um caso real, esse caso real, ele não foi criado pela sua imaginação, né? Ainda que criar vinhetas, criar casos e pedir para o aluno ou para quem quer que seja dar resposta também tem um papel, que é de cobrar o conhecimento de um determinado conteúdo, né? Isso expressa muito pouco a vida real, né? A vida real se dá em cima da dúvida, né? Enquanto essas questões hipotéticas elas cobram a certeza, os casos reais eles levam à dúvida. E eu sempre me interessei muito sobre isso, né? Muito por isso, né? Sobre as dúvidas que a gente tem no dia a dia, né? E como as dúvidas existem mesmo, né? Na beira-leito, como é que as dúvidas existem no consultório. E essa é a realidade da medicina, né? A medicina não é uma ciência, né? A medicina é uma prática que usa a ciência, né, para tomar as melhores decisões em cima da dúvida gerada por um paciente real, né? E aí quando você vai, por exemplo, estudar diagnóstico sindrômico, que é a apresentação dos sinais e sintomas, e exemplifica isso com um caso real, né, todas as dúvidas do caso elas aparecem, né? E aí a gente pode discutir a dúvida. E aí uma reflexão é justamente essa, né?
Que espaço que a gente tem para discutir as dúvidas que aparecem, né? Enfim, que não seja na beira-leito, por exemplo, um bom internato, ele tem que ter ali um momento para o aluno e para o professor terem dúvidas, né? Um bom internato precisa ter um professor diante de um problema que ele não conhece, que ele não viu, e quais as dúvidas que ele tem, né? É assim que ensina a medicina, né? Aula prática de medicina é isso. Você pode ter uma aula de semiotécnica, uma aula de habilidade, que seja, mas aula de medicina, aula de clínica médica, aula prática de clínica médica, ela é um professor diante de um cenário que ele não conhece ainda, né? E o aluno, ele vai também pegar informações desse cenário e eles vão decidir juntos o que fazer. É evidente que essa decisão, ela vai partir, né? Ela vai ser sacramentada ali pelo mais experiente, né? É óbvio. Mas internato é isso, né? Aula prática é isso, em cima da dúvida. Hoje, por exemplo, a gente atendeu um paciente com um abdômen agudo, né? Um caso extremamente difícil, e que a dúvida, o diagnóstico sindrômico era o abdômen agudo, né? O diagnóstico topográfico, anatômico, era dentro do abdômen, era abdômen, né? O diagnóstico etiológico, né? A gente não sabia. E o diagnóstico de trabalho foi uma laparotomia. Então, é isso, né? E a laparotomia deu o diagnóstico, que eu não vou falar agora, vou falar em outro momento. Porque esse caso é bem interessante, então não vou ficar falando isso agora. Bom, e aí, então, nessa trajetória eu encontrei o professor Ricardo Bastos, né? Que eu acho que algumas pessoas já conhecem, principalmente os que me seguem. O professor Ricardo Bastos escreveu o livro O Método Clínico e também escreveu o livro Já Pensou Se Fosse Assim. E ele tem uma série de metodologias, né, que envolvem justamente a discussão do caso a caso. E, enfim, me aproximando dele, acabou que a minha forma de enxergar o ensino, né, melhorou muito, né? É o que eu acho. Mas eu estou falando isso tudo para explicar o nome do Café com Sêmio, né? Então, o Café com Sêmio, que começou há alguns anos aí, só fazer as contas, é mais ou menos um por semana, está no 130, sei lá, tem 2 anos e alguma coisa, né? O Café com Sêmio, ele veio com o objetivo inicial de pegar livros de semiologia antigos ali, que eu faço coleção, dá até para mostrar aqui alguns, ó, para quem nunca viu. Olha aqui, o Vieira Romero, enfim, vários Vieira Romero, o José Ramos Júnior, o Suróis, que é de semiologia espanhola, tem o Titionardo, que é de semiologia italiana, Exploração do Coração, enfim, tem aqui as minhas canecas também, meu moedor também de carne, que eu boto os cachinhos, mas enfim, a ideia era pegar esses livros e resumir um pouco, trazer algumas pérolas deles para a semiologia, e o nome café é só para ficar bonito, né? Café com sêmio, achei que combinava, apesar de nunca ter sido tomado nenhum café no podcast, né? Tomo Coca-Cola, tomo água, mas não tomo café. Então, vai ver esse nome Café com Sêmio, mas ao longo do tempo, né, no Instagram começou a haver uma pressão, não é pressão no sentido negativo, mas uma série de movimentos, né, para comportamento, né? Isso também foi interessante. Aí eu fiz uma sequência de live chamada Os 7 Pecados Capitais e a Medicina, e a partir daí o movimento ele foi muito nessa direção, né, de comportamento associado à medicina, né, que é o que a gente chama de soft skills, né, as soft skills, né. Não sei se eu gosto muito desse nome, porque eu acho que essas habilidades elas são todas intrincadas. E aí eu também fiz um podcast sobre medicina e virtudes, e por aí foi indo até que o Café com Sêmio hoje, ele não tem nada de café, na verdade café nunca teve. E assim, se a gente for entender como semiologia, a análise dos sinais e sintomas, né, e que essa análise, você precisa estar bem para fazer isso, né, porque a semiologia é isso, né, análise dos sinais e sintomas. Futebol é um jogo, né, tem 11 para um lado, 11 para o outro, tem que fazer gol. Mas se o cara não estiver bem para fazer gol, ele não tem futebol, né. Então é a mesma coisa a semiologia, né? Se o sujeito não estiver bem para trabalhar como médico, não adianta nada, né? E esse tema lazer também ele é muito interessante, porque eu vejo como que as pessoas se culpam, né, por conta do lazer, né? Duas coisas, né? Três, na verdade. Primeiro, essa questão da culpa, né? As pessoas se sentem culpadas, né, pelo lazer e ficam, durante o lazer, elas né, ficam pensando que deveriam estar estudando, né? E aí durante o estudo ficam pensando
né, no lazer que vai ter depois, né? E a gente vê como é que isso causa uma desordem, eu já falei isso um monte de vezes. Parece que a vida vira uma vida pendular, indo da diversão obsessiva ao trabalho escravo. É o tal do sextou e segundou, né? E aí uma pergunta é quem é que consegue ter um lazer, né, totalmente genuíno, né? O segundo ponto é entender o que é lazer, né? Também é importante entender o que é lazer, né? Assim, lazer não é e não pode ser apenas prazer sensorial, né? Só prazer físico, sensorial. E a gente vê pelos Instagrams da vida como que lazer, para uma boa parte dos jovens, está relacionado ou a uma foto num lugar paradisíaco, ou em alguma coisa em alta velocidade, ou algo muito fundo, né? Ou com muita música, ou com muita gente, né? Então, fica uma coisa muito sensorial, né? As festas são muito sensoriais, né? É música, é bebida, é muita diversão, né? E aí, eu acho que o grande resumo disso aí são as pessoas que sonham em pular de bungee jump, né? Eu acho que o bungee jump, ele é aí o símbolo disso, né? Que a pessoa, ela despenca do negócio de não sei quantos mil metros de altura, mil não, centenas de metros de altura, é pendurada pela perna para ter a sensação de quase morte, né? Isso aí, para um sujeito fazer isso, né? Provavelmente ele não consegue ali ter lazer em uma série de outras questões, né? Não consegue ter prazer, ele precisa de se jogar daquele negócio, e a gente vai vendo, né? Que é óbvio que eu estou fazendo isso de uma forma, eu estou generalizando, né? Mas assim, essa é o lazer bungee jump, né? Que é assim, para ter lazer tem que ter algo muito sensorial. E quando o prazer sensorial ele é retirado, isso começa a dar ansiedade e incômodo, né? É basicamente uma relação de vício. Isso aí a gente percebe, né? A pessoa, ela se sente bem quando ela está tendo um prazer sensorial, e na ausência de estímulo sensorial, ela fica completamente ansiosa, e o reflexo é ficar pegando o celular, ligando o celular 10 vezes por minuto, né? E vendo, e rolando o dedinho, né? E passando aquele negócio ali. Isso tudo está interligado. O problema é que, aí que tá, né? O problema é que esse lazer, ele não é um lazer, né? Ele é uma desordem. Ele é uma inversão da ordem dos bens, né? Porque a partir do momento que o lazer sensorial ele toma a frente das suas coisas, a partir do momento que você busca um estímulo sensorial para tudo, né? Ou um estímulo de visão, né? Ou um estímulo alimentar, de bebida, sei lá, de música, de ambiente, né? Você está desordenado, porque, na verdade, você precisa, na sua vida, de ter repouso dos sentidos, né? Existe um momento extremamente importante na vida de estudos, que é justamente o repouso dos sentidos, né? E aí, se a gente tem o lazer como a agitação dos sentidos, né? Vai ser impossível você passar por esse momento de repouso dos sentidos para poder, de fato, esvaziar a sua cabeça para entrar numa vida de estudo, né? Isso é meio óbvio, isso que eu estou falando, né? Nesse lazer também, nessa obsessão por prazer, entra a pornografia. A pornografia está instalada aí nos meios de todas as pessoas. Criança com celular, você pode ter certeza que ela está tendo acesso à pornografia, independente da idade. Você tem filho, sobrinho, ele tem um celular que não seja analógico, né? Meus filhos têm um celular analógico da casa. Celular analógico, não sei se vocês nem lembram o que é. É um celular que ele só liga, né? Só liga, né? Aliás, celular serve para isso, mas assim, ele liga. E eles têm um celular, é um para os dois, né? Porque o pequenininho nem sabe o que é isso. E quando eles vão para o clube, alguma coisa, eles eventualmente levam o celular, se precisar ligar, eles ligam. Só isso, né? Grande João Marcos, meu querido amigo neurologista que nunca veio até o bar. Isso é um absurdo completo, apesar de sempre falar que vai vir, né? Mas tudo bem. Então, o que eu tô falando? Tá, então criança, né? Criança. Se tem celular na mão, tá vendo pornografia. Você pode ter certeza disso. E aí vivem uma vida infestada por isso, né? Quantas pessoas que têm acesso à pornografia com 9, 10 anos de idade e passam a pré-adolescência, adolescência imersos em pornografia, começam as relações imersas em pornografia, casam imersos em pornografia. Tem ali a vida construída em paralelo à pornografia e depois perdem o amor pelo futuro, perdem a esperança e não conseguem mais se satisfazer, né? Isso é uma realidade, né? Então, dentro desse lazer existe ali
a pornografia como uma erva daninha, extremamente nociva para tudo isso, né? Bom, então o lazer ele é justamente um momento de ordenação agradável dos sentidos, né? Esse que é o ponto, né? Nessa vida pendular entre o trabalho escravo e a diversão obsessiva, o lazer ele é a desordem do que entra nos seus sentidos, né? É a desordem do que entra pelo ouvido, né? Pelos olhos, pela boca, né? Enquanto, na verdade, o lazer ele tem que ser totalmente direcionado para o trabalho como um momento de repouso dos sentidos, né? Então, o seu lazer ele precisa estar 100% atrelado, porque não dá para ter uma vida de estudo, né, com lazer como se você fosse astro do rock, né? Aliás, os astros do rock, eles se ferram, né, porque tem uma vida de astro do rock, né? E aí, um jogador de futebol, como eu falei no começo, se ele não dormir, não fizer exercício, não se preparar, ele não consegue jogar bola. Por que estudo é diferente, entendeu? Se você não tem uma vida física, né, uma vida mental, se o músculo é ali a parte central do atleta, o cérebro é de quem estuda, né? Então, um atleta que não come direito, não faz exercício, não treina, ele vai jogar mal. Um estudante que ele coloca o cérebro dele, né, em completa desordem, ele é óbvio que ele vai estudar mal, né? Então o lazer ele tem que ser um momento onde há um repouso dos sentidos, né? E há uma purificação do que chega na sua cabeça, né? Se você coloca os seus sentidos a 1000 no seu lazer, né, quando você for estudar no dia seguinte, né, o seu cérebro vai estar a 1000 com um bando de informação que vai chegar na sua cabeça. E se essas informações forem de prazeres sensoriais imediatos, provavelmente no dia seguinte o seu corpo vai estar sentindo falta desses prazeres sensoriais imediatos, né? E aí, o que eu sugiro de lazer, né? Estou falando assim, primeiro, como é que a gente sai disso? Primeira coisa é um exercício da vontade, né? É uma educação da vontade, não tem jeito. É uma decisão, né? A decisão eu entendi isso, né? Eu já sei que é assim, eu sei que se não for desse jeito vai dar merda, então eu vou tomar uma decisão agora, né? Imagina se você fosse viciado em droga, né? Eu tenho que tentar largar esse negócio. E aí você vai começar a educar a sua vontade, né? Porque vontade é diferente de desejo. Desejo é aquilo que você, né, satisfaz de imediato, né? Você tem uma satisfação imediata, né, sem ter que abrir mão de nada. Vontade não. Você tem que abrir mão de uma série de coisas para conseguir concretizar aquilo ali, né? Como, por exemplo, enfim, se você quiser ficar forte, né, você tem que fazer exercício, fazer dieta, por muito tempo você ficar forte. Uma coisa é o desejo, né? O desejo de ficar forte é o tal da dieta de segunda-feira, né? Vou começar uma dieta e fazer exercício na segunda-feira há 30 anos, nunca começa. Ou seja, você tem o desejo disso, mas você não tem vontade, sua vontade é fraca, né? Então a vontade forte, ela tem que te fazer primeiro compreender o que está acontecendo, né? Se você compreende que a sua vida ela está entre a diversão obsessiva e o trabalho escravo, do sextou e segundou, né? E você quer sair disso, você tem que fortalecer a tua vontade, né? Então, o primeiro ponto é esse, né? O que você vai fazer, né? O que você vai fazer? E não tem jeito, tem que despoluir os sentidos, né? Tem que parar aí de ter tanta informação chegando nos seus olhos, nos seus ouvidos. E um dos caminhos é a leitura, né? Eu vi aqui que o Tiago Bertosch entrou aqui, e eu ia falar justamente do irmão dele, que é o Gustavo Bertosch, né? Que tem um clube do livro online, né? Então, por exemplo, hoje um dos meus lazeres principais é estudar os livros que ele sugere no Clube do Livro. Eu estava até selecionando agora os livros aqui, ó. Estou aqui com um deles, né? Memória de Adriano, né? Thomas, A Montanha Mágica, O Lobo da Steppe e A Insustentável Leveza do Ser, que por coincidência é um livro que eu sempre sugiro para todo mundo. Então, você tem que, por exemplo, né, tentar educar a sua vontade para que você consiga fazer algo, né, onde haja um direcionamento dos seus sentidos, como, por exemplo, para um livro, né? Quando você pega um livro para ler, literatura, e aí, cara? Quando você pega um livro de literatura para ler, por exemplo, olha só o que você faz, né? Você pega ali algo preto e branco, né, que são as letrinhas aqui, e você vai ler, você tem um exercício de compreensão do texto e de imaginação.
Basicamente você cria imagens, você inverte completamente todo esse processo, né? Então, enquanto a diversão obsessiva e o excesso de a vida bang jump, igual eu falei, né? Que é pular do bang jump para ter ali o máximo de adrenalina possível, né? Quando você pega para ler um livro é o contrário disso, né? Você tem que criar as imagens e a partir das imagens criadas você conta uma história, né? Claro, uma história pautada no que está escrito, né? E aí você consegue, a partir daí, usar, né, os grandes autores, que são aqueles que conseguem se expressar da melhor forma possível, e eles contam uma história que não é simplesmente o relato de algo que aconteceu, é o relato de algo que acontece na existência humana, que provavelmente tem elementos autobiográficos, mas também tem elementos comuns a todos os seres humanos. E aí você consegue criar imagens na sua cabeça e você inverte o processo completamente. Né? Que é, ao invés de você pegar toda a informação que vem de fora, você tem que criar as informações na sua cabeça. E aí, quando você começa a entrar numa vida de literatura, por exemplo, você começa a ver que a sua vida ela passa a ser de dentro para fora, não de fora para dentro. Né? E aí você começa a ter uma vida interior, que não é uma vida totalmente voltada ao exterior, é uma vida interior. Porque esses autores, né, que são capazes de, através da linguagem, expressar o que é a natureza do mundo psíquico humano, né, eles vão mexer com o seu mundo psíquico. Né? E você vai ter ali começar a criar um repertório, uma bagagem, justamente de temas e de formas de como que a vida humana se manifesta. Né? Quem nunca aqui leu um livro e de repente falou assim, cara, esse cara me conhece, né? Quem nunca aqui leu uma opinião de alguma coisa e fala, poxa, esse cara, ele tá falando de mim, né? Isso acontece o tempo todo, né? Então, essas pessoas que fazem isso, elas são pessoas, né, que são atletas das palavras, né? Não é isso. É um craque da palavra, é isso. É exatamente isso. E aí, você vai vendo que você vai tendo uma vida interior e que essa vida exterior, né, esse abuso dos sentidos, ele começa a se enfraquecer, né? E aí, sabe o que acontece? Você amadurece, né? Você tá virando um homenzinho ou uma mulherzinha, né? E aí as patotas já não fazem mais sentido, né? Os grupinhos, aqueles assuntos já começam a perder a significância e você amadurece. Olha que maravilha. Tá? Isso que eu queria falar sobre o lazer hoje, né? O lazer é muito importante. Uma vida madura envolve saber ter lazer e esse lazer ele tem que ser direcionado a algo maior, né? Não existe o lazer pelo lazer. O lazer, pelo prazer sensorial, ele é uma desordem. Né? É uma desordem baixa, né? Como de um animal, como um porco, né? Que só come, transa e, sei lá, fica lá chafurdando na baixaria, né? É exatamente isso, né? O lazer humano, ele não pode ser assim, né? O lazer humano, ele tem que ter, né, uma sequência, né, que passa pela educação da vontade, pelo repouso dos sentidos, pelo acesso ao que é bom, né? Aí eu dei exemplo da literatura, mas a gente pode falar da música, a gente pode falar de uma série de expressões da humanidade, né? Através das artes, através das humanidades, né? Beleza, galera? Então, um abraço a todos que ficaram até o final e em té.